que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos então para as duas escalações. O Vasco é o mandante. A gente começa então confirmando o time do técnico Cristóvão Borges. Vasco de Fernando Praz com a número 1. Auremir se recuperando de lesão, confirmado, joga com a número 25. Dedé tem a número 26. Douglas joga com a 16. E o William Matheus tem a número 18. O meio é formado por Newton, camisa 19. Wendel, número 77. Juninho com a número 8. E Carlos Alberto, que tem a número 84. O ataque de Éder Luiz com a camisa 7. E Alexandro, o artilheiro do Vasco. Ele tem a número 9. Assim está distribuído o Vasco da Gama, treinado por Cristóvão Borges. Do outro lado, o Botafogo do técnico Oswaldo Oliveira, começando a partida contra o Vasco com Jefferson no gol número 1. Lucas tem a número 2. Antônio Carlos joga com a número 3. Fábio Ferreira é o 4. E Márcio Azevedo tem a número 6. No meio, Lucas Zen, número 5. Renato, camisa 8. Vitor Júnior tem a número 7. Andrezinho joga com a 17. E Sidorf tem a número 10. Elkeson é o jogador de referência no ataque. Ele tem a número 9. É o Botafogo no 4-5-1. Oswaldo de Oliveira é o técnico. Apita o jogo aqui no Engenhão Wagner do Nascimento Magalhães. Árbitro carioca vai para o seu terceiro jogo nesse campeonato. Auxiliado por Rodrigo Pereira Joia, assistente FIFA também do Rio. E Marcos Santos Peçanha. Adicionais: Carlos Eduardo Nunes Braga, Eduardo Cordeiro Guimarães. Vamos voltar ao gramado. Marcos Carvalho, Fernando Saraiva. Vamos ver aqui o Cristóvão rapidinho. Fiquei sabendo, claro, me falaram. E isso é uma demonstração de regularidade. Um campeonato como esse, longo, difícil, requer regularidade. Então isso é demonstração de que a equipe está sabendo lidar com todas as dificuldades, todos os problemas e manter um nível de atuação e em termos de resultado também. Cristóvão, teu time vem de 3 vitórias consecutivas há um mês sem perder. Qual que é o segredo? Primeiro a gente está conseguindo manter a nossa base. E com todas as dificuldades, as perdas que a gente tem tido, a gente está conseguindo repor e manter essa base funcionando de uma forma satisfatória. Os últimos jogos a equipe se ouve bem, esperamos muito que hoje ela repita. É legal, obrigado. Jader. E esse reencontro, né, de Juninho Pernambucano e de Sidorf. Foram 2 jogos, né, frente a frente. Um, quando o Juninho atuava pelo Lyon e o Sidorf no Milan. Vitória do Milan 3-1 naquela oportunidade na UEFA, na Liga dos Campeões da Europa. E aquela decisão do Campeonato Mundial de 98, Vasco e Real Madrid, Lédio. Decisão na qual os dois foram protagonistas. O Sidorf participou dos 2 gols do Real Madrid e o Juninho marcou o gol do Vasco, né? Que foi uma das grandes decisões da história dos mundiais. Ambos bem mais experientes. Juninho, 37 anos, Sidorf aos 36. Jogadores de grande capacidade técnica e que estarão mais uma vez frente a frente aqui no Engenhão. Autoriza o árbitro, saída para o Vasco. Mexe na bola Carlos Alberto, mexe na bola Alexandro. Vamos juntos, acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o Carlos Alberto na primeira movimentação lá pelo lado esquerdo. Douglas. Voltando do jogo, Dedé. Auremir, ele que é volante de origem, mas apareceu muito bem no Náutico nesse papel de lateral direito. E o Vasco contratou então, é apenas o 2º jogo dele com a camisa vascaína. E já se percebe nesses primeiros movimentos, nesses primeiros toques na bola, Léo de Carmona, que será
aquele clássico disputado, a rivalidade toda, né? Entre as duas equipes. Exatamente. O Botafogo tentando marcar bem à frente na saída de bola do Vasco. Primeiro desse tipo de marcação foram 5 jogadores marcando a saída de bola do Vasco. O Vasco tentando repetir a mesma coisa lá na frente com o Éder Luiz Alexandre. Bola do Márcio Azevedo para o Elkeson. A força, agora ele acabou levando vantagem sobre o Dedé, que ficou no chão. Elkeson no passe, a bola atravessou para o outro lado, vem a bomba! Linha de fundo, a primeira grande chance do jogo é do Botafogo. Vamos confirmar aí os jogadores à disposição do técnico Cristóvão Borges. Banco do Vasco com Alessandro, Thiago Feltri, Diego Rosa, Felipe Bastos, Felipe, Pipico e William Barbio. Daqui a pouquinho, o banco do Botafogo. A gente aproveita essa parada enquanto o Renato ainda se recupera. Já para confirmar, então, as reservas do Botafogo. Oswaldo Oliveira à disposição. O Renan, Briner, Lennon, Jadson, William, Rafael Marques e Felipe Gabriel. O Renato, que de origem é volante. Sidorf. Boa abertura de jogo com Márcio Azevedo. Tem à sua frente ali Auremir. Para a jogada, ele volta o jogo de novo com o Sidorf, movimentando-se bastante o holandês. E que visão de jogo, hein? Técnica apuradíssima. Botou para o Renato, para Vitor Júnior. De canhota, a bola quicou na frente do Fernando Praz, foi para a linha de fundo. De novo o lance da falta, ó. O Lucas agarrou, né? O puxão que foi o fator do amarelo. Botafogo que contra o Figueirense completará 3 partidas em sequência. Aqui no Engenhão, vem de derrota para o Grêmio no último domingo, enfrenta o Vasco hoje aqui. E como informou o Saraiva, no próximo sábado recebe o Figueirense. O Vasco vai a Porto Alegre encarar o Internacional. Tem essa falta aqui com o Juninho. Levantamento! Jefferson para a defesa! Na cabeçada, queima a roupa de Alexandre. Jefferson brilhou. Aí o levantamento do Juninho para o Alexandre, o artilheiro livre. Cabeçou no meio, estava ali o goleiro, né? Não é à toa que tem seleção brasileira no currículo. Grande defesa do Jefferson. Pagou uma geral, sobrou para todo mundo. A defesa do Botafogo olhou a bola, não acompanhou o Alexandre, né? Juninho, cobrança de escanteio, vem o Vasco. Desvio de cabeça para trás. E o Éder Luiz optou por deixar sair. A primeira chegada do Vasco, chance claríssima. E com o artilheiro, né? Alexandre. Uma jogada ensaiadíssima, né? O Vasco tem feito gols em cima de gols desse jeito. Bola parada do Juninho para o meio da área e para o desvio do Alexandre. Auremir tem a possibilidade de botar a bola na área. Você viu ali há pouco o Sidorf orientando. Dedé acabou chutando lá para o meio. Vem a sobra de bola. Jefferson voou. Deu um tapinha nela, escanteio. A pancada do Newton. Veja aí, ó, perna esquerda no ângulo. Se o Botafogo teve aquela chance no comecinho, tá aí o Vasco, né? 2 lances, 2 oportunidades. Sidorf hoje ligadíssimo no jogo, uma atuação nesse início bem acima do jogo de domingo contra o Grêmio, jogando mais recuado pelo lado esquerdo, gesticulando para os jogadores, orientando o time. Agora ele conversava com o Andrezinho depois desse lance que o juiz marcou a falta lá na defesa do Vasco. Está muito mais ligado, já deu 2 bolas atravessadas, está muito bem no jogo. Alexandre, escora de cabeça para Carlos Alberto, apenas o Lucas à sua frente. Carlos Alberto para mais uma finta, ficou de frente, bateu na trave! Manda na trave, Carlos Alberto. Volta o Vasco com ele. Soltou a bomba e aí pegou mal na bola. Teve uma ótima oportunidade para fazer o primeiro gol. Tá aí o Carlos Alberto, deixou sentado o Lucas e o Márcio Azevedo. Mandou no cantinho, Jefferson não alcançou, ela tocou a trave. Fez tudo certo, né? Só não combinou com a sorte. A bola bate no pé da trave, né? O drible que ele dá no Lucas é desmoralizante. Agora, Jader, mesmo o Auremir jogando bem no Vasco, o clube já procura um novo lateral direito, principalmente depois da saída do Fagner para a Alemanha. Fala-se muito em Jonas, lateral direito do Coritiba. Até a próxima sexta-feira pode ser que o negócio seja fechado. Aí o Wendel, bola rasteira para dentro da área. Seria uma boa opção, Lédio? Seria uma ótima opção, é diferente do Fagner. Fagner é um jogador mais leve, tem mais velocidade. O Jonas lembra um pouco o Maicon, que foi lateral da seleção brasileira na Copa de 2010, um pouco mais alto, um pouco mais forte, chega bem à frente, mas
tem uma força defensiva até melhor que a do Fagner, mas ataca com um pouquinho mais de deficiência. Estava no grupo mas é um bom jogador. Estava, Led, no grupo do Internacional, campeão da Recopa em 2007, sob comando de Alexandre Galo. Vem o Vasco, Éder Luiz na entrada da área, bateu cruzado, bateu para a linha de fundo. Já a gente vê esse equilíbrio no trabalho do Vasco, desde a época do Ricardo Gomes e agora com o Cristóvão, porque desde o meado do ano passado, a equipe está sempre ali no G4, entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Desde o Campeonato Brasileiro de 2011 até agora o Vasco está nesse setor aí. São 36 rodadas seguidas que o Vasco aparece no G4, contando evidentemente o Brasileiro de 2011. Vice-campeão, chegou até a Libertadores da América, eliminado este ano pelo Corinthians, né, que viria a ser o campeão. Mas é esse trabalho regular que o Vasco realmente tem, né, nessa era de pontos corridos nesses últimos 2 campeonatos. Juninho, bola por elevação, que passe para o Éder Luiz. Linha de fundo, Éder Luiz, cruzamento no Alexandro, subiu! A bola ali me pareceu que tocou no travessão, foi para a linha de fundo, escapou o Botafogo de novo com o Alexandro. Olha o passe do Juninho para o Éder Luiz, o cruzamento vem na cabeça do goleador, ó. Ela tocou, foi na rede ali sobre o travessão. Outra bela chance do Vasco, de novo com o Alexandro. 4 centímetros mais baixo que o Fábio Ferreira, conseguiu ganhar essa jogada pelo alto. Alexandro de 7 gols nesse Campeonato Brasileiro. E em 38 partidas, Lédio, nessa temporada, 23 gols marcados. 23 gols, ele prometeu fazer mais de 30 na temporada. Nessa média ele vai conseguir. Ele fez 13 ano passado, com 23 agora são 36. Um artilheiro muito criticado pelo torcedor. O torcedor pega no pé do Alexandre. O torcedor se acostumou com o Romário, com o Roberto Dinamite, com o Edmundo. Cai um pouquinho o padrão, mas continua com um bom atacante. Aí o lançamento na resposta do Botafogo, a bola para Sidorf. Já estava se infiltrando ali por trás do Dedé. Conseguiu se antecipar a defesa. Cai um pouquinho o padrão, não. Cai bastante o padrão. Mas o Alexandre faz gol. O que importa é isso. O Vasco continua com um bom centroavante. Carlos Alberto para Éder Luiz. Caindo mais por dentro ali o camisa 7 do Vasco. Juninho de novo recebe. Boa bola. Carlos Alberto dominou. Fez o passe para o lado. O Wendel perdeu. Mandou de esquerda um chute que não saiu como ele queria. De novo na velocidade. Éder Luiz. O toque do Juninho para o Carlos Alberto. E o Carlos Alberto é na visão de jogo. Ó. Passe para o Wendel. E o Wendel desperdiça. Juninho começou o jogo muito pilhado. E a gente está vendo a repetição da jogada novamente. Entrou no jogo, está acertando bons passes agora. Carlos Alberto muito bem também. A jogada começou com o Éder Luiz. E o Wendel normalmente é um bom definidor. Bateu mal agora. Mas normalmente ele bate bem pro gol. Sidorf. Ele e Juninho. Esse é o duelo que todo mundo queria ver, né? Um contra o outro. Essa reedição aí de Juninho contra Sidorf. O holandês levando a melhor. 2 encontros, 2 vitórias. Lyon e Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, deu Milan 3-1. E na final do Mundial de 98, Real Madrid 2-1. No gol marcado pelo Raul, o lançamento foi do Sidorf, o gol do título. Milton. Bola aqui com Auremir. Vamos fechar 46 nesse minuto de acréscimo, determinado pelo Wagner do Nascimento Magalhães. Ele aponta para o centro de campo. Fim de primeiro tempo aqui no Engenhão. Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Botafogo vão empatando em 0-0. Os jogadores lentamente vão deixando o gramado. E os repórteres Marcos Carvalho e Fernando Saraiva já estão posicionados para ouvir alguns dos personagens desse primeiro tempo de 0-0. Curioso, Jader, que o Newton chegou perto do Sidorf, pediu a camisa dele, o Sidorf pediu desculpa, mas parece que ele já prometeu trocar com o Juninho. Só que o Juninho está reclamando com a arbitragem, o Sidorf está esperando já. O Juninho está lá, né, conversando com o Wagner do Nascimento Magalhães. E o Sidorf vai ali, calmamente. A gente está vendo essa imagem na saída. E mais atrás, né, Juninho e Sidorf trocando cumprimentos. À direita ali do vídeo, vem aí os dois, ó, Juninho e Sidorf. Exatamente, os dois deram um forte abraço, sorrindo. O Juninho já está com o Marcos. Fala aqui rapidinho com o Juninho, como que foi esse reencontro aí com o Sidorf, Juninho? Acho que foi bom, os dois conseguiram jogar e se movimentar, armar o time. Ele está fazendo um jogo bem melhor do que na estreia, infelizmente pra gente. Mas acho que foi um jogo
equilibrado, com muito ritmo. Eu acho que nós tivemos chance para fazer o gol, mas vamos tentar fazer no segundo tempo. Tá legal, obrigado, Jader. Sidorf, hoje é um jogo diferente. Você é muito mais participativo, muito mais solto, orientando muito mais. O que é isso? Tá mais à vontade? Precisa de jogar também. Foi o primeiro jogo, foi todo um dia especial, com muita carga para todo mundo. Hoje acho que a gente está melhor. Também tem que crescer, mas cada jogo eu vou procurar crescer mais. Muito obrigado. Jader. Marcos Carvalho cuida aí dessa volta do Vasco. Vai trazer informações pra gente. Marcos. Ouvi aqui o Dedé rapidinho, Dedé. Qual foi o papo do vestiário? O que o Cristóvão pediu? O nosso time tá bem posicionado, tá bem organizado. Eu acho que falta a gente matar o jogo e a atenção, porque é normal. A gente tem que ter bastante atenção, porque o time do Botafogo é muito perigoso, principalmente nas bolas paradas. E redobrar mesmo a atenção, verdade. É legal, obrigado. O Vasco é o mesmo para o segundo tempo, Jader. Certo, Marcos Carvalho ouvindo aí o Dedé. Tudo pronto para que tenhamos o início do segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. É o Campeonato Brasileiro, mexe na bola o time de Oswaldo Oliveira. Vamos para os 45 minutos decisivos aqui no Engenhão. Sidorf. Vai com o Jadson, primeira participação dele. Temos aí 47 segundos de bola rolando no segundo tempo. Vitor Júnior, toque de calcanhar para Lucas. Arruma para a perna direita em cima do Wendel, levantou fechadinho. Fernando Praz. Andrezinho, partiu para o levantamento, bola aberta. Quem tirou por ali foi Douglas. E o Alexandro, hein? Junto com o ex-companheiro de Internacional, o Andrezinho. Melhor para o Botafogo. O André já bateu para o Sidorf. O Sidorf mandou para o gol. Defesa de Fernando Praz. A posição do Fernando é precisa. A bola cai nos pés de Carlos Alberto. Felipe Bastos tentou empurrar para Alexandro. Ela vai voltar. Carlos Alberto. Recebe de Alexandro. De novo chamou o artilheiro. Felipe Bastos de primeira. Tudo no chão. Bola com Éder Luiz. Olha para a área. Pintou. Cruzamento. Passou pelo Alexandro. Mergulhou a zaga. Insiste o Vasco. Carlos Alberto. Bom drible. É um lance que gera dúvida de Carlos Alberto com o Lucas dentro da área. Eu fiquei com a impressão de que o Carlos Alberto foi tocado e, consequentemente, seria pênalti. Aí o Carlos Alberto que ainda vai brigando pela posse de bola. William Matheus. Eram 2 do Botafogo. Escanteio o Vasco. Lance polêmico nesse comecinho de segundo tempo aqui no Engenhão. Tá aí, ó. O Carlos Alberto vai pra finta. Olha o Lucas ali à frente, ó. É pênalti, hein? Ele pega no pé de apoio do Carlos Alberto. Não fica muita dúvida não, na minha opinião, o pênalti também. Estava muito próximo da jogada dessa vez o árbitro do jogo, Wagner do Nascimento Magalhães. Cobrança de escanteio para o Vasco com o Juninho, bola fechada, Sidorf tirou. Alexandro foi complementando de cabeça, nas mãos ali do Jefferson. E Leonardo para o Curitiba de pênalti. Vira o jogo para a equipe paranaense lá nos aflitos. 2 para o Náutico, 3 para o Curitiba. Vem Márcio Azevedo. Trazendo o Botafogo lá pela esquerda. Ainda Márcio, ó. Linha de fundo, jogada individual. Bateu para o gol, Fernando Praz. Defendeu ali num chute quase que sem ângulo de Márcio Azevedo. O Botafogo equilibrou mais o jogo, né? Tá segurando mais a bola, o Vasco não encontra mais tanto espaço para jogar. Continua com muito volume de jogo o Vasco, mas sem tanto espaço para atacar como no primeiro tempo. Tem mais uma chegada por trás agora em cima do Juninho. E nessa pedida aí o Vasco tem mais uma cobrança de falta. O Felipe Bastos já ajeitou, o Juninho também por ali. O Felipe costuma pegar forte. É a força do Felipe Bastos contra o jeito do Juninho. Vai ficar para o Felipe. Formação da barreira aí com 4 jogadores. E o Sidorf sempre participando. O Felipe Bastos fez um golaço de falta contra o Botafogo no Campeonato Estadual. Aí vem ele, pancada, perna direita, jogou embaixo. Jefferson foi para ela. Linha de fundo, escanteio. Repetição da jogada, o Felipe, ó, tirou da barreira, buscou o cantinho. E aqui embaixo na direita o Jefferson se espichou. Surpreendeu, que normalmente ele usa a força. Agora ele foi no jeito.
Vamos aí para quase 17 minutos desse segundo tempo. Colocado para cobrança Juninho. Dedé e Douglas vão lá para buscar o seu espaço. O assistente pediu ali para o Juninho esperar, porque o Wagner do Nascimento Magalhães está dando o recado ali na área, né? Para a turma do empurra-empurra. Aí vem Juninho. Levantou. O desvio de cabeça para a linha de fundo. Cobrança do Juninho e o Douglas. Não, Dedé, né? Foi Dedé quem cabeçou. Bola para fora. E agora a torcida do Vasco se manifesta, tá pedindo o Felipe, é isso, né, Marcos? Pois é, todo mundo gritando o nome do Felipe. Felipe aí que teve esse suposto assédio do Flamengo. Ele acabou desmentindo. O Cristóvão disse que houve esse assédio. Mas enfim, certo mesmo é que o Felipe continua no Vasco. Aí Andrezinho, bola na esquerda para Márcio Azevedo. Pintou por ali Vitor Júnior, ele cruzou na área. Alivia a zaga do Vasco. Aí no Botafogo, Vitor Júnior. Linha de fundo, mas está isolado. Vem aí, Felipe. E o Cristóvão vai atender o pedido da torcida vascaína. Vem aí, Felipe para o jogo. Cabeçada fraca, cabeçada no centro do gol. Vai tirar o Carlos Alberto. E era o momento mesmo para o Felipe, Led? O Carlos Alberto fez um ótimo primeiro tempo. Eu já teria entrado de saída com o Felipe ao lado do Juninho Pernambucano. Eu acho que é essa tendência agora para esse restante do segundo tempo. Ainda sobre o Felipe, né? Chegou a afirmar também nessa semana que o seu entendimento com o Julinho é estritamente profissional. Assim, desde os tempos em que jogaram juntos, naquela sequência vitoriosa, né? No final dos anos 90. Nada mais do que isso. Uma relação profissional entre Juninho e Felipe. Isso é sempre questionado, né? Quando os dois vão para as entrevistas. Não sei se foi para tanto, né? Mas o torcedor sempre apaixonado aplaude de pé o Sidorf. Saindo, Clarence Sidorf. Essa sua segunda amostra, né? Com a camisa do Botafogo. Em relação ao domingo passado, jogou 5 minutos a mais. Foi substituído aos 25 contra o Grêmio. E agora sai aos 30. Bastante cumprimentado pelo técnico Oswaldo Oliveira. Saudado de pé, como disse o Saraiva, pela torcida do Botafogo. Aí o Vasco, William Barbio, primeira arrancada dele, lá do outro lado. Tentou travar contra Márcio Azevedo. E no duelo dos penteados encaracolados, vantagem para o lateral do Botafogo. Tem tiro de meta. Ouça um pouquinho, é da torcida do Vasco, no Engenhão. Torcida do Vasco mais empolgada nesses 31 minutos de segundo tempo. Depois dessa arrancada do William Barbio, que é um jogador que tem essa característica, não é, Led? De partir para cima do marcador e de ter velocidade. Ele tem dois problemas. Um é ele é muito irregular. Ele oscila demais durante o jogo. Ele tem velocidade, é um jogador que pode ser trabalhado, e tem um outro problema. Ele conclui muito mal. Ele tem que treinar chutes a gol. Ele tem problemas de fundamento. Ele não fez uma base muito forte, então ele deveria treinar mais chutes a gol. Essa é uma deficiência crônica que ele tem. Grande revelação do Nova Iguaçu, trazido pelo Vasco ainda no ano de 2011. Está chegando ao seu 25º jogo com a camisa do Vasco, até porque só estreou nesse ano. Tem um gol na temporada na vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda. Aí Felipe, roubada de bola. De novo com Alexandro, de frente para o gol, arriscou. Ela ficou ali no Felipe Gabriel. E agora um erro do Felipe Bastos, ligou esse ataque. Chance para Jadson. Ele volta com o Felipe Gabriel. Elkerson vai se posicionar. Tem Andrezinho passando. Ainda Felipe para Andrezinho. Bola para dentro da área. Ele emendou para fora. Contra-ataque armado pelo Felipe Bastos. E o Vasco vai abusando da ligação direta. Muito chutão para frente. A bola volta rapidamente para o ataque do Botafogo. Tem Felipe que ia recebendo aqui pela esquerda. Alexandro centralizado. E o William Barbio, né, sendo um jogador de velocidade pela direita. Esse é o desenho ofensivo que tem nesse instante o time do Cristóvão. Newton. Aí com o Felipe. Ele volta com o Juninho. Tem Auremir passando. Tem o William Barbio mais à frente. É para o William. Aí o passe por baixo vai sobrar com Auremir. Entrou na área na jogada individual. Bateu para o meio. O Alexandro não alcançou. Pintou um cartão amarelo, a gente está revendo o lance anterior. Cartão William Newton. Exatamente, Led. E aí o lance, ó, do Auremir, ele passa pelo marcador. Ó o Alexandro, ó.
travou, né? O pé ali na grama. E assim o Vasco não conseguiu marcar. Aí o Andrezinho botou para correr o Elkerson, sai do gol o Fernando Praz, fica com a bola. Não é por nada não, mas eu acertei o público, hein, João? O Jader. 17.778 pagantes, pouco mais de 21 mil presentes. Lédio Carmona, comentarista do Premier FC, aqui no Engenhão, nesse clássico de 0-0 por enquanto. Quase que ele resolve em 30 segundos. Não ia precisando de tanto, não, o Rafael Marques. E o Botafogo trouxe do Japão, do Omiya Ardija. William Barbio, resposta do Vasco. Passe ali para Juninho. Travou diante do Alexandro, ficou na área. Ainda Juninho para Alexandro! Gol! Do artilheiro Alexandro pro Vasco. Erro de Antônio Carlos, a bola cai nos pés do Felipe, ele já liga rapidinho na ponta com o William Barbio. 41 minutos do segundo tempo, a bola vem por baixo no Juninho pernambucano, no chão o Reizinho, ó, domina, entrega para Alexandro com o gol vazio, empurrar para o fundo das redes. No final do clássico, brilha a estrela de Juninho, brilha a estrela do artilheiro Alexandro. O Vasco, por enquanto, vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Festeja Alexandro, festeja o torcedor do Vasco no Engenhão. Alexandro, 1 pro Vasco, 0 pro Botafogo. A raça de Juninho, né? A determinação, 37 anos, chegando na área para armar, para dividir, para segurar a bola no chão e para deixar o Alexandro na cara do gol, né? Gol decisivo, no momento decisivo do jogo, com a marca, com o gol do Alexandro, mas com a marca do Juninho Pernambucano. Faz o 8º gol dele no campeonato. Alexandro, disparado, o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro. Milete, foi o 76º gol do Alexandro, o gol de número 76 na era dos pontos corridos. É o 3º maior artilheiro na era dos pontos corridos, só perdendo para Washington e Paulo Baier na resposta agora do Botafogo. O Andrezinho cava o escanteio. Torcedor do Vasco agora festeja. Grande defesa ali do Fernando Praz. É de novo a jogada, ó. Uma dominada pelo Andrezinho. Ele consegue o giro e o Fernando Praz com muita dificuldade manda a bola para a linha de fundo. Andrezinho, levantamento, subiu para tocar de cabeça. Fábio Ferreira, a bola foi para fora. E o Vasco, Lédio Carmona, vai assumindo então a liderança do campeonato. E a gente vai, inclusive, confirmar essa primeira posição do Vasco. 29 pontos, o Atlético que joga amanhã 28. O Fluminense vai empatando com o Grêmio no Olímpico, tem 26. O Grêmio vai pulando para 22 pontos. O torcedor do Vasco está feliz da vida, né? Vai comemorando mais uma vitória. O Vasco vai chegando à liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que de forma momentânea, mas vai assumindo a primeira posição. E o detalhe é que vai completando mais uma partida fazendo gols na temporada, o que não é pouca coisa, hein, Led? E já sem sofrer gols há 4 jogos. Exatamente. 4 vitórias seguidas, 3 por 1-0. Se esse resultado continuar assim aqui, uma de 2-0 sobre o Santos. Nesse mesmo 4 jogos, a defesa invicta. Aí o recuo de bola, passe apertado para a defesa, Fábio Ferreira se complicou. Juninho, levantamento no Alexandro, dominou de frente para Lucas. A sobra de bola e o Felipe Bastos emendou de perna direita, mandou para longe. Andrezinho, bola por baixo. Impedido, não vale o gol de Antônio Carlos. É uma rodada realmente para várias análises, né? O Vasco assumindo a primeira posição. O Atlético Goianiense, então, lanterna, já goleando o São Paulo. Quando apita Wagner do Nascimento Magalhães. Fim de clássico aqui no Engenhão. O Vasco, no finalzinho, a 41 do segundo tempo, vence.
Festeja o torcedor vascaíno nas arquibancadas do Estádio Olímpico João Avelange. Ouça aí. É a torcida do líder Vasco da Gama. Vasco 1, gol de Alexandro. 0 para o Botafogo. O Botafogo completando 4 partidas sem vencer. E ficando para trás dessa briga para se aproximar ali do G4. Os repórteres Fernando Saraiva e Marcos Carvalho estão na beira do campo para ouvir aí os jogadores ao final de Vasco 1, Botafogo 0. Já eu vou esperar o Juninho, que ele está sendo ovacionado pela torcida. Ele está retribuindo o carinho para a torcida. Vamos esperar ele aqui porque realmente está emocionante aqui. É uma imagem sintomática. Aí o Juninho agradecendo realmente o apoio do torcedor. Vai saindo bastante emocionado. Personagem dessa vitória. Ao dar o passe, brigar pela posse de bola acima de tudo, né? Deitado no chão. E entregar para o Alexandre. Juninho, como que é sair ovacionado pela essa torcida, você retribuindo todo esse carinho? Como que é o coração do atleta nesse momento? Não tem preço, né? A gente não imagina que só vai atingir isso no finalzinho da carreira. E acho que isso aí que me motiva, lógico, para continuar jogando, continuar lutando. Acho que hoje foi um clássico muito disputado, tanto o Botafogo quanto o Vasco poderia ter ganho. Infelizmente, aproveitamos ali a última chance. O caminho ainda é muito longo, mas dá muito prazer em jogar ainda nesse nível e ajudar o Vasco a vencer. A gente viu que foi um gol de raça, de pegada. Você estava no chão, levantou. Você falou da motivação, é a torcida realmente. Agora, tem aquela questão também. O corpo do atleta com 37, de repente, não corresponde como se fosse de 20 e poucos anos. Realmente é a torcida que te inspira. Olha, para ser sincero, eu não sinto que eu tenho 37 anos. O meu corpo, eu tenho 37 anos de vida, mas o meu corpo é como se ele não tivesse. Eu me sinto mais novo, na verdade, e francamente eu fiz o 4º jogo aí seguido. É lógico que tem cansaço, mas o Newton, que é 10 anos mais novo, também saiu cansado, corre muito. O cansaço, ele é normal. Se tiver uma fase boa, um apoio extra, é lógico que fica mais fácil de jogar. Mas aí vem recuperação e acho que jogo após jogo, aproveitar o final de carreira, é assim que eu tô pensando e tá dando certo. Legal, obrigado. É o Vasco que dorme na liderança, Jader.